é o culto de adoração ao Senhor. Culto de louvor, é o primeiro domingo do ano e nós estamos gratos aqui para continuar adorando ao nome do Senhor e dizer que Ele é bom. É um privilégio para a gente, é um privilégio para nós estar na casa do Senhor, dizendo, glorificando a Ele pela grande misericórdia que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Amém. Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor com o hino número 2, reverência. Darei-lhe graça
da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém? Vamos ainda louvar ao Senhor com o número 10, a criação e o seu Criador. Ainda de pé. Desce cá, irmãos. Una sua fronte.
cabe a justiça e o perdão. Nessa noite nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos muitos erros. Tu sabes e conheces a vida de cada servo e serva aqui essa noite. Tu sabes do quanto necessitamos da tua presença. Tu sabes como a nossa falha é persistente e de quanto por muitas vezes temos sido incrédulos para com o Senhor. Temos sido tão falhos, ó Deus, a ponto de que precisamos do teu braço forte para nos levantar, para nos erguer de onde caímos. Precisamos de ti para nos ajudar, Senhor, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e também nas nossas obras. Por isso, Senhor, tu és o Deus que sonda os corações, que esquadrinha o coração do homem. Nós te pedimos que o Senhor assim faça essa noite para com cada um de nós. Que o Senhor continue purificando o nosso coração, limpando de tudo que é mal, de tudo que entristece o teu Santo Espírito. Sei conosco, Senhor, para a glória do teu nome. Aguardamos nesse momento ansiosamente pela paz e o teu perdão no nosso coração, por uma consciência limpa de que devemos servir ao Senhor com alegria, de apresentarmos diante do Senhor com cânticos, de saber que o Senhor é Deus, de saber que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Por isso, Pai, ser conosco. Não nos tira a alegria da tua salvação, Senhor, mas que o teu Espírito Santo nos console, nos conforte e nos constrange o tempo todo para estarmos buscando a tua presença em oração e também na leitura da tua palavra. Conduz-nos, Senhor, para a glória do teu nome. É o que nós oramos, agradecidos assim por essas ricas bênçãos de misericórdia que vem do alto, em nome de Jesus. Amém. Nós ainda vamos ler Salmo 95 e 1-7 que diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus
as nações.
apenas o versículo 30. João 19, 30. Vamos ler juntos esse texto? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos na tua presença, e essa tão preciosa, Senhor, para a nossa vida. Ó Deus, constrange o nosso coração com o teu Espírito Santo a estarmos voltados ao teu trono, pois sabemos que a nossa mente é tão sensível a estarmos pensando em outras coisas que não seja a tua palavra e a tua presença. Como por muitas vezes, tu sabes, o nosso espírito é inquieto, muitas vezes, juntamente com a nossa alma, a estarmos voltados a qualquer outra coisa, muitas vezes, no lugar da tua palavra e da tua presença. Não permite, Senhor, nos ajuda a estarmos com o olhar fitos no alto, na cruz de Cristo, na obra consumadora do Senhor na nossa vida. Que os nossos pensamentos não fiquem vagueando ou buscando outros entretenimentos nas ideias, nos pensamentos, que não seja a tua palavra, que não seja esse momento da tua presença. Já somos tão inquietos, ó Deus. Aquieta a nossa alma, nos faz lembrar que estamos na tua presença. Que a tua presença aqui em espírito, ela deve nos causar temor e tremor diante do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e oramos e agradecemos. Amém. Eu não sei quantos aqui, além de mim, teve a oportunidade de ler o livro ou mesmo de assistir o filme A Lista de Schindler. Esse filme foi escrito e dirigido pelo cineasta Steven Spielberg. É um filme que retrata de uma forma belíssima a história de um homem chamado Oskar Schindler. Era um comerciante na época da Segunda Guerra Mundial. Era um homem que se envolveu com materiais que eram preciosos aos alemães. E ele começou a produzir, depois de ter adquirido uma fábrica, e produzindo materiais de alumínio para os alemães. Esse homem sai da pobreza e vai se tornar um dos homens mais ricos da sua época, um grande empresário de sucesso. Ele vende esses artigos para os alemães, mas em todas as coisas na história, Deus tem a sua mão. Em todas as faces da história, Deus tem os seus propósitos, os seus planos. Nada do que venhamos a pensar que possa ter acontecido na história, não podemos pensar que não tenha havido a mão de Deus. E esse homem, descrito nesse roteiro hollywoodiano, mas que ele é baseado em fatos reais, esse homem se envolve com os judeus da época, que estavam presos pelo sistema nazista, perseguidos, mortos, onde temos um número de 6 milhões de judeus, aproximadamente, que foram mortos pelo nazismo. E esse homem, ele cria uma afeição após ser o contador de seus negócios e ter judeus como mão de obra para o trabalho da sua fábrica. E aí, a partir daí, Deus
nazismo, Deus coloca no coração desse homem recursos para que viessem assim a se acumular nos primeiros anos da guerra, e esse homem tem um olhar de misericórdia para aqueles judeus, e a partir daí ele começa a usar o que tem, a sua influência, o seu posto de comerciante naquela época, e de estar bem integrado com os alemães para livrar muitos e muitos judeus do extermínio nos campos de concentração. Quando seus recursos se esgotaram, e aí ele já não tinha mais bem algum para resgatar os judeus, aquele homem bem intencionado disse aos prantos à sua esposa: meu Deus, eu não consegui consumar a minha tarefa. Eu poderia ter trocado o meu relógio de ouro por 10 judeus. Eram mais 10 que seriam vivos. Eu poderia, disse ele à esposa, trocar o meu par de sapatos tão valioso por mais um grupo de judeus. Eu poderia ter trocado as minhas roupas por mais um outro grupo de judeus, mas infelizmente eu não fiz. Esse homem não consegue consumar a obra que tinha proposto para a sua vida. Apesar de tudo que ele fez, apesar de todos os atos, as ações importantes, o livramento de dezenas, talvez centenas de judeus, mas ainda lhe faltou, e ele expressa isso no seu coração, dizendo: eu não consumei a tarefa que eu tinha para terminar. Olhando para o texto aqui, meus irmãos, essa noite, Jesus, ele não entregou seu Espírito ao Pai, como aqui está descrito no texto bíblico, enquanto não terminar a sua obra que ele tinha para realizar. Ele não trouxe nenhuma frase de lamento, nenhum descontentamento, mas a frase, a última, onde ele iria entregar o seu Espírito a Deus, voltar ao Pai, antes disso ele não podia bradar essa frase antes que ele concluísse a obra que lhe foi confiada. Senhor das circunstâncias era Jesus, e é Jesus. Com poder, ele resgatou todos aqueles a quem o Pai lhe entregou para que tivessem vida, e tivessem vida em abundância. Aí sim, após ele ver que a sua obra estava concluída, ele brada: está consumado. Agora está feito. Agora não vai sobrar nenhum judeu, nenhum gentil, nenhum grego, não vai ficar ninguém de fora. Tudo que eu tinha para fazer, eu fiz. Diferentemente da expressão de Oscar Schindler, a expressão de Jesus
nos dar essa noite 3 importantes ensinamentos. O primeiro deles, a confiança em Deus, Pai Todo-Poderoso. A consumação nos dá a confiança no Deus e Pai Todo-Poderoso. Porque nos momentos de maior aflição, tendo aqui sofrido, olhando para o texto e vemos isso, diversas humilhações por parte daqueles que o prenderam, que o açoitaram, que o bateram e o julgaram injustamente, e que agora, segundo o texto, nós vemos ele sendo crucificado, porém mesmo sabendo que ele tinha toda a autoridade para fazer parar aquela vergonha na cruz do Calvário, para fazer cessar o que julgaram ele como maldito, porque aquele que iria para o madeiro era considerado maldição. Jesus confiou incondicionalmente a sua obediência ao Pai. Lucas, no capítulo 23, versículo 46, vai nos dar o último brado do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é uma fala de confiança, é um brado de confiança. Foi uma frase de esperança para nós, de salvação, e que também gera para nós confiança e convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. O profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos 16 e 17, transmite essa célebre palavra, dizendo: confia no Senhor, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia, diz ele, eu me alegrarei no Senhor. Por que essa expressão do profeta Abacuque? Por que a expressão de tantas outras pessoas no decorrer da história da vida cristã, na história da igreja até os dias de hoje? Por que essa palavra de convicção e de confiança? É porque foi lá na cruz que o Salvador nos deu aqui o exemplo de confiança no Pai para qualquer situação. Seja ela no momento da alegria, seja ela no momento de tristeza e de dor, na força ou na fraqueza, como Paulo expressa nas suas cartas, na dor ou no luto, nós confiamos no Senhor. Por isso, essa consumação da obra de Jesus Cristo na cruz nos ensina confiança em Deus por sua obra completada, por sua obra terminada, e uma obra que não deixa rastros, uma obra que não deixou nada pelo meio do caminho, uma obra que não precisou ser feita em etapas, em fases, em processos durante a história. Deus não começou uma obra ali e depois parou no meio do caminho e gerou uma outra parte da obra, e estamos hoje aqui aguardando uma nova parte da obra até chegar o dia da consumação de todos os séculos. Ele fez tudo de uma só vez. Ele consumou a sua obra de uma só vez e da maneira perfeita, sem deixar brechas. Jesus não se queixou e nem ficou preocupado dizendo: essa obra precisa ser ainda reforçada, essa obra precisa ainda ter uma emenda lá na frente. Ele consumou a obra completa, a obra que nos trouxe a salvação e a confiança para os nossos dias de luta. Essa é a primeira lição que o Senhor Jesus nos ensina essa noite.
ladrões, por exemplo, quando eles estão lá crucificados junto com Jesus, e que ainda, quando olhamos para o texto, naquele momento, o Senhor Jesus está dizendo para o ladrão, um dos ladrões, aquele que se redime diante dele, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. É o que diz Lucas, registrando esse fato no capítulo 23, versículo 43. O ladrão reconhece a presença do Deus Todo-Poderoso. E ele se redime pela graça de Cristo, pela presença do Deus eterno que está ali na sua frente. Enquanto um se queixa e reclama e parece não confiar, e de fato não confia, e acha que é uma obra inacabada, porque o vê pendurado na cruz e pensa, tudo que ele fez até aqui acabou aqui, terminou aqui. Então o que eu posso muito dizer para ele é, desce da cruz, se tu és Deus, se tu és poderoso, desce, nos salva, nos tira daqui. Mas o outro viu uma obra perfeita sendo feita. Deus revela no coração daquele homem que sabia que estava ali pagando pelos seus pecados e era justo que ele estivesse ali, mas não o Senhor Jesus, no qual para quem ele olha e queixa-se com o outro para dizer, nós é que sim, que devemos estar aqui, mas ele não, ele é um homem injusto, ele não deveria estar aqui na cruz do Calvário. E aí, diante de um pedido de esperança, na qual ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus me responde, em verdade te digo, que hoje, veja, não mais tarde, depois, daqui a 3 dias, amanhã, daqui a 1 mês, vou tentar me lembrar de você brevemente. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje ainda tu terás paz, terás alegria, contentamento. Hoje ainda as tuas dores irão cessar. Essas são tão rápidas, tão passageiras, que você não vai lembrar da paz que eu vou te dar, do gozo eterno que eu vou te proporcionar. E ele concedeu naquele momento, não só aquele homem, mas a todo aquele que viria a crer no seu sacrifício em todas as gerações, a certeza da sua presença. Então, o que ele disse àquele homem, ainda hoje tu estarás comigo. Quando ele fala isso para aquele homem, ele fala isso para mim e para você hoje. É como se ele tivesse falado lá e a gente lá já estava e tivesse escutado deles, ainda hoje vocês, cada um de vocês estarão comigo no paraíso. Agora esse sonho aqui, se podemos assim chamar, não é mais um sonho distante, não é algo inalcançável, não é algo que ficamos tentando poder contar com isso, ou algo que aparentemente estivesse perdido, quando a gente olha lá para trás, quando a gente pega as Escrituras e começa a folhear, voltando lá para o início, lá para Gênesis, e a gente olha e vê ali a queda de Adão, e vê a realidade na qual ele causou como consequência para todos nós, nós poderíamos pensar, está tudo perdido. Quando a gente olha lá para trás, a gente vê que a coisa não foi simples. Gerou uma eterna consequência, que foi a morte. Salário do pecado, salário da desobediência foi a morte eterna e a morte chamada a segunda morte. Não apenas essa física, chamada da primeira morte, da qual passamos, ou que nem todos, na volta do Senhor Jesus, poderão contemplá-la. Paulo já contava com isso. Muitos naquele dia, assim como é o desejo do meu coração, podemos não ver a morte, a primeira morte, contemplaremos já o Senhor Jesus Cristo e não morreremos e assim estaremos com Ele por toda a eternidade. Agora é uma realidade aqui assegurada na cruz. Foi consumado. Está feito. Não tem volta. E que bom que não tem volta.
certeza e a convicção serão aliados à sua vida até o fim, até a volta do Senhor. É ter essa certeza de que de uma vez por todas a coroa da vida está guardada para todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Está lá, Paulo dizia, a minha coroa está me aguardando. Por isso que era o desejo dele de não estar aqui ainda por muito tempo. Meu desejo era estar com Cristo, porque estar com Ele é incomparavelmente melhor. E o que mais eu desejo estar com Ele é a coroa, está lá me aguardando. Essa coroa da salvação não vai ser tirada de mim. Apenas o que eu tenho aqui é a ansiedade de chegar nela, mas ela não vai sair dali, ela não vai para outro lugar, ela não vai ficar distante de mim. Quando eu chegar perto dela, ela não vai sair de perto. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 4, versículo 8, e também Tiago escrevendo no capítulo 1, versículo 12, Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor Jesus prometeu aos que o amam. Paulo disse: já agora, olha aí, que certeza, já agora, a coroa da justiça me está guardada. Que convicção! Nós precisamos olhar para esse texto, olhar para essas palavras e ter a mesma certeza. De todos aqueles que partiram junto de nós, todos aqueles que já foram, já estão próximos a essa coroa, já estão contemplando e vendo, já estão olhando para ela e estão com uma alegria indizível, já estão num estado de gozo e alegria, de uma paz incomparável, na qual Paulo usa a mesma palavra para dizer que está com Cristo, está nesse ambiente, é incomparável melhor do que estar aqui. Aqui nós temos muitas queixas, dores, enfermidades, saudades, distâncias, separações, traições, injustiças, tantas coisas ruins nessa terra por causa da desobediência, por causa do pecado. Quando a Bíblia relata para nós de que quando alcançamos ali os 70 anos, o que dá para essa vida, essa matéria infada e canseira, não é apenas o cansaço físico. Certa vez eu vi uma reportagem de um senhor japonês que tinha 100 anos e ainda estava correndo uma Olimpíada de 100 metros rasos. Quem diria, né? E era um dos campeões, porque na categoria dele, nessa idade, não tinha ninguém que corresse com ele, inclusive. Ele era campeão contínuo, 100 anos, e ele partia lá e corria, completava os 100 metros. Mas há um outro enfado e canseira, da qual a Bíblia relata com mais profundidade, acerca da nossa própria alma, da nossa própria consciência. De um cansaço que não é apenas aquele que o tempo provoca ao nosso corpo e nos traz limitações nos ossos, na pele, na carne, nos traz limitações nos órgãos, nos deixa mais lentos, ouvindo menos, vendo menos, tendo dificuldades de habilidade e agilidade no corpo. Mas é a canseira da gente olhar para toda uma história de quem faz 70, 80 ou 90, de tantas outras coisas que afetam o nosso emocional, os nossos sentimentos, a nossa alma, a nossa mente, de uma vida de labuta que só nos trouxe canseira, na verdade. Gente que senta e não apenas diz assim, quando diz estou cansado, não é cansado fisicamente, é que estou cansado da vida. Porque essa vida tem trazido tantas arduras, claro, tem a beleza, tem momentos de alegria, tem muita coisa boa, mas as coisas também que vêm, que machucam, elas são tão pesadas que levam à canseira. Daqueles que vivem 80, 90, 100 anos.
vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso é preciso que nós devamos, como resultado da consumação em Cristo Jesus, sermos exemplos dessa certeza. Como diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da vida. Ou, em alguma tradução, a inacessível coroa da glória. Então, o que Pedro diz aqui é: quando aparecer, quando ser manifestado, como Paulo traz também em Colossenses 3,4, na sua manifestação, na sua plenitude, na sua vinda, a fé servirá ao Senhor enquanto ele ainda não estiver aqui. Não é isso que Paulo trata lá na carta de Coríntios, na primeira carta, no capítulo 13, acerca do amor? No final de tudo que ele discorre, de todos os versículos, ao final do texto do capítulo 13, ele vai dizer: algumas coisas irão passar, a fé e a esperança, mas o amor permanecerá. Porque quando Jesus voltar, não precisamos de fé. Nós temos fé até quando ele vier. A esperança, ela está aqui até a volta dele. Mas ele chegando, não precisamos mais da esperança, porque ele já está. Não precisamos mais da fé, porque ele já chegou. Mas o amor permanecerá, porque ele é amor. Porque João diz na sua carta: ele é amor, Deus é amor. E o amor permanecerá por toda a eternidade. Essa coroa de que Paulo tanto almeja e fala aqui, nos lembra que a coroa era um prêmio nos Jogos Gregos, quando surgiu as Olimpíadas na Grécia. Havia uma coroa de louros que era dada ao atleta que chegasse na frente, que chegasse ao fim da sua disputa. E aí, a nossa coroa, em detrimento a essa, é muito diferente. Porque essa coroa aqui, que era recebida pelos atletas, era feita de oliveira ou feita de salsa, né? E é colocado na cabeça durante aquele momento, mas depois, com o tempo, essa coroa ia se esfarelando, ia secando, ia até se acabando. Mas essa na qual Paulo diz que o Senhor nos dará, ela não irá desaparecer. Nunca. Ela é eterna. A coroa da vida é eterna. Ela é uma coroa real e está exclusivamente nas mãos do Senhor Jesus Cristo para nos dar naquele dia. Por isso, meus queridos e amados irmãos, o brado do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário: está consumado, confirma para nós todos os dias o que foi feito sobre a salvação do homem e que essa obra foi encerrada. E continuamos aqui a saber que a fé em Cristo é a única coisa que leva o homem a essa certeza, em aguardarmos com paciência todos os dias a volta do Senhor Jesus Cristo, a fim de receber esse galardão, essa bênção que o Senhor guarda para nós. Mas por enquanto é preciso esperar, é preciso aguardar com paciência, assim como o próprio Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Todo o processo da sua vida, durante todo o seu ministério, até a cruz do Calvário, ele concluiu pacientemente. Uma coisa de cada vez, uma parte da história de cada vez, uma ação sua gloriosa de cada vez, até a cruz do Calvário. Tendo aprendido aqui sobre essas duas lições, onde a primeira nos traz a certeza da consumação da obra de Cristo, por meio da
ele seria transpassado por uma espada e que depois seria colocado dentro de uma sepultura. E ele sabia pacientemente que havia de esperar ser ressuscitado no último dia pelo Espírito Santo de Deus. E aí com isso ele cumpre toda a lei. Tudo é consumado. Todas as profecias necessárias à salvação das suas ovelhas são cumpridas. Assim como o lavrador, o agricultor, aguarda pacientemente pelos frutos da terra, não se bota uma semente hoje, vai dormir, espera que amanhã já tem uma árvore frondosa cheia de frutos, mas é preciso aguardar pacientemente. Jesus, o Salvador, aguardou pacientemente tudo aquilo que estava escrito a seu respeito para que viesse a se cumprir. Então, só depois disso a obra estaria completa. Cada passo que foi feito, consumado, o levou ao penúltimo brado, que foi dizer: está consumado. Por isso, queridos, nós devemos seguir o conselho de Jesus em sua paciência. Porque foi nos momentos de maior angústia de sua vida, ele teve paciência para cumprir a vontade do Pai. Nós aqui, olhando para esse texto, e como servos do Senhor, também sofremos constantemente, todos os dias. E nossa inspiração para superar esses momentos difíceis da vida deve se espelhar justamente nos últimos momentos da vida do Senhor. Assim como o salmista, no Salmo 40, no verso 1, disse: esperei com paciência no Senhor. E essa espera gerou uma consequência. Foi esperando com paciência no Senhor que ele disse que ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Queridos irmãos, para concluirmos esses ensinamentos do Senhor Jesus, a nossa vida, nesse primeiro dia do ano, para mais, segundo o calendário, 365 dias, que assim desejamos que estejam consumados a nossa vida. Nós, quando lemos sobre os momentos da sexta-feira do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e nos lembrando das chagas das suas mãos, dos seus pés, e assim também como da lança que transpassou o seu lado, e ele é escoltado até o túmulo. Um lacre é colocado pelos soldados romanos na entrada desse túmulo, além de ficarem de guarda toda uma noite. Certamente todos esses fatos aqui nos traz à mente e sentimento de tristeza. Todos esses acontecimentos aqui abalaram os discípulos de Jesus. E ainda quando lemos esses fatos, nos abalam hoje. Mas precisamos voltar um pouco no tempo. Só mais um pouco. E aí olhar para uma parte da história que não devemos passar muito rapidamente. Nós devemos nos concentrar nela, que é aquela parte da madrugada do primeiro dia da semana. Do primeiro dia do domingo. E nos lembrarmos de que se ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos perdidos. Precisamos nos lembrar de que se não tivéssemos nós também ressuscitado com ele, como Paulo diz, a nossa esperança seria vã. Com ele morremos, com ele ressuscitamos. O cristianismo, meus irmãos, não tem sentido. A nossa vida seria de trevas. Temos visto diversas manifestações
por esse sentimento religioso, jovens muçulmanos entregam suas vidas por uma causa errada. Por isso, quanto a nós, devemos agir como a Igreja de Cristo, emitindo o eco do brado dele na cruz do Calvário, que está consumado. O que fazemos hoje na pregação do Evangelho não é nada mais, nada menos do que ecoar o brado de Jesus, está consumado lá no Calvário. Então, meus queridos e amados irmãos, diz a Bíblia que, tendo Jesus aqui ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, ele aparece primeiro a Maria Madalena. E partindo ela anuncia àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Então, o que olhamos aqui para esse texto e vemos é que o texto nos torna, a partir do brado de Jesus, mensageiros da sua palavra. Do seu brado está consumado. A sua pregação hoje, a nossa pregação, tem que ser aquela que vai dizer àquele que não ouviu a palavra de Deus, que não conhece o plano de salvação, para dizer: olha, esse plano ele já está consumado. Não estamos te mostrando um plano de salvação que ainda está sendo construído, ou que precisa ser enxertado algumas coisas para que ele seja consumado. Não, ele já está feito. Olha aqui, o que entregamos para você aqui é um plano feito da criação até a redenção e consumação de todas as coisas. Então, queridos, das lições aqui deixadas por Cristo, uma das maiores delas é exatamente a de pregar aos perdidos sobre a obra da salvação que está consumada. Devemos seguir esse exemplo de Jesus. Esse aqui é o mais alto desejo do crente, a mensagem da consumação. A sua mensagem, a sua pregação do Evangelho para seu ente querido, para seus amigos, para vizinhos, para pessoas estranhas está consumado. A obra que eu estou falando para você de Jesus é uma obra consumada, feita, realizada. Pregar a ressurreição é pregar a confiança, a certeza, a esperança àqueles que choram e que não têm segurança nenhuma na vida. Então, portanto, queridos amados irmãos, que Deus continue nos usando para esse fim, durante todo esse ano de 2023, a fim de que o Senhor seja em tudo glorificado, glorificado e glorificado para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Enquanto os irmãos continuam seu momento de oração, não deixem de estar fazendo isso. Nós convidamos os presbíteros presentes a estarem aqui à mesa para o momento da ceia do Senhor. Continuem orando, levando em consideração o que Paulo fala lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, onde ele nos traz a instrução de que examine-se como é a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice.
Diz a palavra do Senhor acerca da instituição da ceia, no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 14, Lucas 22, 14. Diz assim a palavra do Senhor. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Amém. Vamos orar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aqui o teu povo, Senhor, crendo, tendo toda a convicção no nosso coração do que a tua palavra expressa acerca da vida do teu Filho e da sua obra na cruz do Calvário. Foi consumado. Nós cremos nisso. Nós sabemos que não foi uma ovelha com defeito, mas foi um cordeiro perfeito. Foi o sacrifício santo e eterno do Senhor Jesus Cristo, uma vez consumado e para todo sempre, de forma perfeita. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento e pelas lições nas quais o Senhor nos ensinou essa noite por meio da tua palavra, nos dando cada vez mais esperança no coração, não apenas de dias melhores, mas de dias eternos, com valores eternos para todos sempre. Pai, diante disso nós te pedimos que o Senhor estenda suas mãos benditas, santas e poderosas sobre esses elementos, os tirando do uso comum, o pão e o vinho, separando-os, consagrando-os para esse momento de comunhão com a tua igreja. Pai santo e justo, nós te rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos muitos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pensamentos que são tão falhos, ó Deus, e tão difíceis de controlá-los, mas que o Senhor nos constranja a estarmos rogando ao Senhor misericórdia e nos arrependendo a cada momento. Se conosco, Senhor, concedendo por esse meio de graça que é a tua ceia, vigor, força, alegria, contentamento e desejo de te servir e de estarmos sujeitos ao Senhor todos os dias, para a glória e louvor do teu santo nome. É o que nós choramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar-nos, irmãos. Assim como disse a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que foi partido por amor de vós. Portanto, comei dele todos, porque essa obra está consumada, está perfeita e pronta até a minha volta, e depois da minha volta ela continuará consumada por toda a eternidade. E nós assim louvamos ao Senhor e agradecemos e nos alegramos com isso. Temos um contentamento todos os dias, que mesmo em meio às nossas falhas e limitações e dificuldades que temos, seja na nossa vida, na nossa família, no nosso contexto de vida aqui na terra, tudo é superável diante do insuperável Senhor Jesus Cristo. Nada é tão valioso quanto a sua obra. Por isso ele diz: comam dele todos, participem desse meio de graça, se alegre comigo para a glória do meu nome, diz o Senhor.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou em suas mãos o cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado por amor de vós. Esse símbolo que é o vinho, que significa o sangue do Senhor Jesus Cristo, seu sacrifício vivo na cruz do Calvário, também nos traz a certeza da consumação de todas as coisas. Que o Senhor consumou a sua obra de uma vez por todas. Nos trouxe a convicção, a certeza de que tudo aqui que passa, tudo fica para trás. Mas como a palavra de Deus diz, as suas palavras não passarão. E o seu brado na cruz de que está consumado não passou. Ele continua ecoando nas Escrituras e no nosso coração até a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz: bebam também dele todos. Agradecendo ao Senhor por esse momento da ceia do Senhor, esse meio de graça que o Senhor nos proporcionou aqui. Logo depois estaremos passando ao momento do ofertório, cantando o hino de número 172, Chuvas de Bênção. Senhor nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, Senhor Deus, por esse momento. Podemos estar aqui, Senhor Deus, juntos, reunidos, sentados à tua mesa, para comer, Senhor Deus, do pão e do vinho, Senhor Deus, que simboliza a morte, Senhor Deus, e a ressurreição do teu Filho amado, Jesus Cristo, que hoje vive e está à destra de Deus. E assim cremos que o Senhor possa, Senhor Deus, continuar abençoando a tua igreja, Pai, e através desses meios de graça, Senhor Deus, o Senhor possa espiritualmente dar força, Senhor Deus, a cada um, para que possamos te servir e te adorar na beleza da tua santidade. É assim que nós oramos e já te agradecemos por tudo, desde já, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar, abram seus hinários, um novo cântico no hino de número 172. Vamos devolver ao Senhor aquilo que primeiro Ele nos deu, nos dízimos e nas ofertas. Hino de número
Te agradecemos pela Tua ajuda, Senhor, pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas que foram colocadas aqui, Senhor, que sejam bem aplicadas na tua obra. E juntos nós te falamos: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Amém. Vamos fazer a oração final e sermos despedidos com a bênção apostólica e também um si. Amém. Querido Deus e Pai bendito, louvado e eterno seja o teu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos por mais um ano que passou, por tantos dias, ó Deus, que o Senhor nos concedeu de vida, horas, minutos e segundos, que pelo milagre da vida que vem do Senhor, foi concedida a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, pelo teu consolo e conforto nos momentos de angústia e dificuldade, pelos momentos de força que tu nos deste, nos fortalecendo, nos dando vigor, para levantarmos todos os dias e lutarmos contra nós, contra o mundo e contra o nosso adversário. Tudo isso nós conseguimos por causa da tua boa mão, por causa do teu braço forte. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento, mais uma vez na tua presença. Te agradecemos pelas nossas vidas, por todos que aqui vieram, por aqueles que não puderam, aos que estão adorando ao Senhor e louvando com o culto sendo transmitido para os seus lares. Os abençoa, os guarda e os livra do mal. Faz isso conosco, ó Deus. Rogamos também pelos enfermos que o Senhor tem cuidado, tem mantido sob o seu olhar e a sua poderosa mão, tudo ao seu tempo, tudo sob a tua sábia vontade. A eles concede o consolo e o conforto do teu Espírito Santo. Continua, Senhor, os fazendo manter a esperança por meio das Escrituras Sagradas e a comunhão contigo por meio da oração. Fortalece-os e fortalece os que estão ao seu lado, a todos os seus familiares que têm acompanhado esses enfermos. Nos dá vigor também, Senhor, saúde para que cuidem uns dos outros. Nos ajuda também nas orações para que oremos uns pelos outros e possamos estar cuidando também uns dos outros. Nos dá uma semana de paz, de graça e de misericórdia para um ano que se inicia. E possamos estar com os olhos fitos no céu, olhando para Ti, Senhor, e sabendo que todos os nossos planos e projetos, dos quais Tu não nos impedes de fazer, mas que eles estejam diante da Tua vista, que sejam aprovados pelo Senhor conforme a Tua vontade. Nos guarda, nos leva em paz para os nossos lares em segurança, assim como nos trouxeste. Dá uma noite tranquila, Senhor, um descanso tranquilo, de um sono reparador para um novo dia que se iniciará conforme a Tua vontade. Mas aguardamos a Tua vinda com alegria para a glória do Teu nome. É o que nós oramos agradecidos